Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, para te louvar, para agradecer ao Senhor pela chuva que tem caído sobre a nossa terra. Te agradecemos, Jesus, pela nossa vida. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de poder estar aqui na Tua casa, de poder falar do amor de Cristo. Pai querido, nós queremos nesta noite colocar diante do Senhor, esta noite de aprendizado, ó Deus, esta noite de ensino, para que a palavra do Senhor venha se revelar a nós a cada dia. Pai querido, tenha liberdade nesta noite, tenha liberdade de ministrar aos nossos corações, tenha liberdade, Deus, de falar com o Teu povo, ó Deus, pois nós estamos aqui, Jesus, para Te buscar. Obrigado, Deus, por tudo. Fica conosco nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Podemos assentar? Amém, irmãos. Do que a gente está falando mesmo? Vamos dar uma recapitulada aí? Qual que é o tema que a gente está trabalhando? A colinha aqui, ó. Panorama bíblico do Novo Testamento. O que é um panorama bíblico? Um estudo sistematizado, né? Um estudo panorâmico, onde a gente passa, né? Não é um estudo exaustivo. E eu quero ensinar vocês a respeito disso. Quem aqui já viu, né, algum comentário bíblico exaustivo? Quem já ouviu falar nisso? Tem aí nas literaturas acadêmicas, né, comentário bíblico exaustivo. Nós não estamos aqui para fazer um comentário bíblico exaustivo. O que a gente tem aprendido nesse panorama bíblico, queridos, aqui é o caminho das pedras, amém? Então a gente aprende o contexto, né, a gente vai aprender esse plano de fundo de cada um dos livros do Novo Testamento, porém não é tudo. Não é algo que nós vamos estudar de maneira tão profunda, até porque se a gente fosse fazer isso de maneira exaustiva, só em cada evangelho ou só em cada livro do Novo Testamento nós passaríamos aqui meses e meses estudando, amém? Porque a palavra do Senhor é muito rica, né? É muito rica de cultura, é muito rica, né, do contexto social em que tudo ali estava inserido, é muito rica no simbolismo, há muita coisa que nós podemos extrair das Escrituras. Então, nós estaremos aí continuando nessa série, né, de estudos a respeito do panorama bíblico do Novo Testamento. Semana passada nós estudamos aqui uma parte introdutória, não é verdade? O que a gente aprendeu aqui semana passada? Precisa fazer fila não. Quantidade de livros, como se divide, o dialeto, as 4 línguas, né? O que mais? Quem escreveu os livros, né? A gente colocou ali de maneira resumida, né? O que nós vamos falar aqui de maneira um pouco mais profunda, sobre a questão das datações, né? O Novo Testamento está em ordem cronológica, sim ou não? Não. Está em ordem lógica, né? Uma lógica de estudo, tá bom? O que mais? Isso, novo pacto ou nova aliança, né? A gente trouxe lá a ideia, né, do casamento, a importância, né, desse pacto, que uma vez que esse pacto ele é entre 2 partes, né? Porém a parte do Senhor ele já cumpriu e sempre cumprirá. Cabe a nós, né, tomar a decisão de cumprir o nosso lado desse contrato. Amém? E é isso aí mesmo, queridos. Glória a Deus, né? Vocês estão afiados. Amém? Então vamos continuar aqui. Hoje nós vamos falar então sobre, né, o primeiro evangelho
sobre Mateus. Amém? E aí eu pus aqui um versículo que no final nós vamos fechar com este texto, porque eu diria que todo o evangelho de Mateus se resume nesse texto aqui, tá bom? Então o versículo para decorar aí, né? Chamar de a grande comissão. E Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Então este aí é o texto-chave, eu diria, né, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Amém? Então vamos falar aí um pouquinho, né, sobre esse livro. Amados, como nós temos dito, né, nós estamos aqui fazendo um estudo panorâmico, né, de todo o Novo Testamento. E não vai ser diferente com esse livro em específico. Então hoje nós vamos fazer o estudo panorâmico, né, do Evangelho de Mateus, ou como alguns dizem, o Evangelho segundo Mateus. E por que isso? Por que é o Evangelho segundo Mateus, ou de Mateus? Porque foi Mateus que escreveu, tá bom? Então, segundo a ótica deste homem, que foi inspirado pelo Espírito Santo para trazer ao meu e ao seu conhecimento as revelações de quem é Jesus. E nós vamos aprender algo muito interessante aqui. Primeiro, nós vamos aprender que cada evangelho tem um tema específico, sabia disso? Às vezes a gente olha para os evangelhos e fala: não, tudo bem, pastor, o tema é Jesus, tá? Mas existe uma temática, ou seja, uma direção a qual esse evangelho foi escrito. E por que ele foi escrito dessa maneira? E é a respeito disso que nós vamos estar falando aqui. Então você vai aprender muito sobre essa temática usada por Mateus, qual que é o objetivo desse documento, tá? Quando nós estudamos as Escrituras, amados, nós não podemos olhar para as Escrituras apenas como um livro. Todo livro que é escrito não é um livro meramente, ele é um documento, ele tem um registro, existe toda, né, uma diagramação, existe toda confere-se todas as informações desse livro, a não ser, até livro de ficção, precisa ser mostrado que é de ficção, que não é uma história real. Então, na Bíblia não é diferente, né? Como a gente aprendeu aqui na primeira aula a respeito do cânon, lembra? Finalzinho da aula falou a respeito do cânon. O que é o cânon? É o padrão. Então, o padrão usado para saber se os textos, ou seja, se estes documentos são inspirados por Deus ou não, é que traz essa segurança para nós de que isso aqui é um documento que fala exatamente a verdade acerca de Jesus, tá bom? Então nós vamos, né, estar aprendendo um pouco mais sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu pus, né, o nosso primeiro slide sobre a visão panorâmica, tá? Se você quiser anotar isso daí, é importante. Então pus aqui, informações básicas. Isso aqui é o que você tem que saber do básico, tá? Do livro. Primeiro, a que grupo que eles pertencem? Lembra das divisões lá? Nós estudamos? Que grupo? Sinóticos. Então, ele pertence aos evangelhos sinóticos, ou seja, aos evangelhos que têm a mesma sequência, ou que foi contado no mesmo tempo. O autor, quem que é o autor? Mateus. Aí, pastor, é Mateus. Tudo bem, mas que Mateus que é esse? Né? E a Bíblia fala sobre ele, né? Mateus, ele era o quê? Um publicano, ou seja, um coletor de impostos. Ele trabalhava para o Império Romano. O que é ser um coletor de impostos? O que é um publicano? Afinal de contas, o povo judeu tinha raiva de quem era,
né, publicano. Por quê? Porque o império dominante naquele tempo era o Império Romano. E o Império Romano, para cobrar, né, os impostos dos judeus, eles então tinham os seus publicanos, os seus coletores de impostos, pessoas que ficavam responsáveis. E Mateus, né, nós sabemos que ele também é filho de Alfeu, porque os evangelhos falam a respeito disso. Ele vai aparecer no evangelho de Marcos e de Lucas com outro nome. Que nome? Levi. Tá? Às vezes você pode falar, pastor, tudo bem. Por que esse homem chamava, então, ele chamava Levi, agora chama Mateus? Se trata da mesma pessoa? Sim, se trata da mesma pessoa. O que a gente observa, amados, é que tanto Mateus, que se chama Levi, e depois passa a se chamar, ou a ter essa nomenclatura Mateus, Levi, aparece esse nome e a gente vê muito essa referência a quem ele era, antes dele seguir Jesus. Porque se você for olhar nos evangelhos, nas 3 listas que aparecem dos apóstolos de Cristo, você vai ver que lá na lista já aparece o nome Mateus. E diferente, né, do apóstolo Paulo, né, que vai assumir um outro nome, não por conta só do seu encontro com Jesus, mas por conta de etnia, né? Este homem aqui não, né? Tanto Levi quanto Mateus são nomes, né? Levi é um nome hebraico, Mateus já é um nome grego, tá? Então a gente vê que esse nome aqui, né, foi intitulado por quê? Por conta, né, dele tomar a decisão de seguir a Jesus. Amém? Então está muito voltado ao seu posicionamento diante do chamado de Jesus na vida de Levi. Tá bom? Outro detalhe importante. Mateus, ele era publicano na região de Cafarnaum. Então, adivinha para quem que Jesus pagava os impostos? Lembra que os fariseus perguntaram? O seu mestre paga impostos? Perguntaram para os discípulos do Senhor. Adivinha para quem que Jesus pagava? Está aqui o indivíduo. Entendeu? Então Jesus vem e alcança um publicano. E nós vamos ver, né, no desdobramento disso, que depois que Levi é alcançado, ele deixa tudo, segue Jesus, e o próximo episódio é uma festa na casa de Mateus, onde ele chama os publicanos e os pecadores. Agora está ali Jesus, né, assentado no meio dos publicanos e pecadores. A datação, né, essa é uma datação aproximada. A gente sabe que, na verdade, existe um lapso de tempo onde os historiadores podem chegar até 140 depois de Cristo, né, de 50 a 140 depois de Cristo. Mas a gente acredita que esteja ali em torno de 58 a 68 depois de Cristo a datação mais exata, tá bom? Então por isso que eu coloquei aqui, né, uma faixa de tempo entre 50 e 60 depois de Cristo, que é mais convicto de que seja, tá bom? O local em que foi escrito este evangelho, Antioquia da Síria ou na Palestina. Por que existe 2 locais ali? Porque não existe um consenso. E esses lugares são muito próximos. Então, por conta disso, né, não há como a gente bater o martelo aqui e dizer, olha, foi na Palestina ou foi, né, na Antioquia da Síria. Onde é essa Antioquia da Síria hoje? É na Turquia, tá bom? Então, possivelmente, né, o Evangelho de Mateus foi escrito na Antioquia da Síria. Tá bom? O alvo, a quem Mateus queria alcançar. Lembra que eu falei para vocês? Que nós precisamos aprender que cada evangelho tem um alvo para alcançar. Tudo bem, os cristãos de hoje, sim, mas e naquele tempo? Então o alvo aqui eram os judeus cristãos. Ou seja, os judeus que estavam se convertendo ao cristianismo. Como eles precisavam aprender
a palavra, eles precisavam aprender acerca de Jesus Cristo, então eles eram evangelizados por este texto, tá bom? E a expressão-chave, o que fala muito, mas muito mesmo, no Evangelho de Mateus, a respeito do Messias. Mas não só do Messias, mas um rei ungido. Amém? Ou seja, Jesus o Cristo. Tá? Quando a gente ouve falar essa palavra aqui, ó, ungido, né, vem de uma palavra grega, Christos, tá? Que é o que significa ungido. Tá bom? Então essas aqui são as informações básicas, né, do Evangelho de Mateus. Aqui nós temos um pequeno esboço de como se dividiria, né, o estudo, ou como se dividiria, né, em temas o Evangelho de Mateus. Então aqui a gente vê, né, que o Evangelho de Mateus capítulo 1 até o capítulo 4 vai falar sobre a vida do Messias e o seu preparo para o ministério. Sim ou não? Primeiro começa com a genealogia, depois fala lá de como Jesus foi concebido, depois de como ele nasceu, depois quando ele é batizado, e depois do batismo é que começa o ministério de Cristo. E aí a gente vai ver aqui que Mateus capítulo 4, logo depois do batismo, que o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para ser tentado, e depois que Jesus vence o inimigo, aí começa o ministério terreno de Cristo dentro do Evangelho de Mateus. Amém? Até aqui tudo entendido? Entendeu? Amém? Vamos lá? Depois lá no capítulo 17 até no capítulo 20, né? Ou seja, do 17 versículo 22 até o 20 versículo 34, nós vamos ver Jesus dando instrução aos seus discípulos, né? Falando acerca de como seria, apontando para a cruz, de como seria a sua morte, qual era a finalidade do Filho do Homem. Então nós vamos ver Jesus tratando sobre esses assuntos e preparando, né, o coração dos seus apóstolos para compreender aquilo que havia de se cumprir, né, no tempo deles, tá bom? E por fim, né, Mateus do capítulo 21, versículo 1 até o capítulo 28, versículo 20, nós vamos ver os relatos a respeito dos últimos eventos de Jesus na terra. Então a gente vai ver Jesus, né, relatando a respeito daquilo que havia de acontecer com ele, e não só isso, como ele vai falar, né, lá nos capítulos 24 e 25 sobre o final dos tempos. Ali é um texto que a gente chama de um texto apocalíptico, né, um texto escatológico, porque escatologia é uma matéria dentro da teologia que estuda as últimas coisas, né? E o texto de Mateus 24 e 25, ele é um texto escatológico, ele é um texto profético, amém? Muita coisa do que está escrito ali se cumpriu, mas existe muita coisa que vai se cumprir na nossa geração, amém? Então, esse aqui é um pequeno esboço de como se dividiria essa visão panorâmica aí do Evangelho segundo Mateus. Como eu disse, todo evangelho ele vai ter um tema central, um tema que vai ser trabalhado dentro de cada documento desse. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vemos pelo menos 3 temas que têm um destaque muito grande. O primeiro é o Evangelho do Rei. Amém? E eu quero trazer para os irmãos aqui algo que nos chama a atenção. Porque só no Evangelho de Mateus que você vai ver dar essa importância, essa ênfase, né, sobre o Rei dos Judeus, sobre o Messias prometido, esse Rei que viria para instaurar o reino de Deus, o reino dos céus. Então, Mateus ele vai dar aí um destaque muito grande para isso. Primeiro nós vamos ver Mateus destacando isso lá na genealogia. Vai lá no Mateus capítulo 1 aí. Mateus capítulo 1, versículo 1.
Olha que você vai ver isso aqui na prática, de como esse evangelho era baseado para trazer o entendimento sobre o reinado de Cristo. Olha o que o texto diz aí, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e aí vai começar toda a genealogia, certo? Mas olha que interessante, ele começa dizendo que o livro é da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, e depois começa em Abraão de novo. Já parou para pensar nisso? Por que esse texto aparece assim? É porque Jesus, o Messias, viria da linhagem de Davi. Então ele precisava trazer a referência, porque Jesus era filho de Davi. Vem da genealogia de Davi. Então, para nós, às vezes, isso, no nosso contexto cultural, né, no Ocidente, a gente não dá tanta importância para isso. Mas no Oriente, você já viu tanto que a Bíblia tem genealogia? A Bíblia conta até quantas gerações foi de tal coisa, daquilo e até aquilo, não é? Eles sabiam, pelo menos de cor, 14 gerações. Você já parou para pensar, se soubesse quem foi o seu igual o Kiko, né? Seu tataravô? E às vezes a gente não sabe, porque a gente não dá devida importância para isso. Mas por que isso era importante para eles? Porque existia uma promessa, existia algo que precisava se cumprir, e tudo foi cumprido à risca, queridos. O nosso Deus é um Deus de detalhes. E aí quando nós olhamos, né, para o Evangelho de Mateus, a gente vê isso. Então ele começa dizendo que a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Então aqui a gente vê esse Evangelho do Rei. Outra situação que leva a essa temática é que a palavra reino, ela aparece 60 vezes. A palavra reino aparece 60 vezes, com um pronome, com um adjetivo, né? O reino dos céus, o reino de Cristo, ele vai aparecer muitíssimas vezes. E o reino dos céus, essa expressão reino dos céus, vai aparecer 32 vezes, só no Evangelho de Mateus. Então, quando acontece essa quantidade de ocorrência de uma determinada palavra, de uma determinada expressão, a gente compreende, né, qual é a temática daquele livro. Você já conversou com alguém que vira e mexe, vai conversar com ela, sai um determinado assunto e a pessoa bate naquela tecla? Por quê? Porque aquilo faz parte, às vezes, da vida dela. Você está conversando com ela, quando ela começa a falar a respeito do trabalho dela. Quem aqui já conversou com alguém assim? Você vai conversar com a pessoa começa a falar do trabalho dela, daqui a pouco ela está falando uns termos técnicos, você não está entendendo nada, não é verdade? Assim é esse Evangelho. Mas a gente precisa entender que, às vezes, para nós não faz sentido, mas para alguém que é da área daquela pessoa faz total sentido. E se a pessoa ouvir a respeito disso, fala, não, eu sei o que está falando disso, disso e daquilo. Então, assim também é esse Evangelho de Mateus. Então, a gente aprende aqui, né, que o que Mateus queria trazer era exatamente a importância do rei que agora viria para tomar posse do seu reino. Então, o Messias prometido agora vinha. O rei esperado pelos judeus agora estava vindo para se cumprir o propósito na nossa vida. Então, Mateus escreve para deixar claro, Jesus é o rei que nós esperávamos. Tá? Depois nós vemos o evangelho da igreja. Por quê? Outra temática muito importante no livro de Mateus. Porque somente no livro de Mateus nós vamos ver a palavra igreja. A palavra igreja, ela vai acontecer no livro de Mateus por 2 vezes. Nenhum outro evangelista vai usar essa palavra, porque é uma palavra grega que significa eclésia, né? A palavra original é eclésia ou eclesia. Essa palavra significa chamados para fora, ou seja, um povo separado por Deus. Então,
em Mateus 16, 18, Jesus vai falar, quando ele pergunta para Pedro, aliás, ele pergunta para os discípulos, o que o povo diz ser eu? E aí os discípulos falam que ele poderia ser um dos profetas, e Pedro toma a dianteira lá, e o que Pedro fala? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, não é verdade? E aí Jesus responde ele dizendo, olha Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre que pedra? Sobre a expressão que Pedro verbalizou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E existe uma confusão interpretativa desse texto muito grande, né? Porque alguns religiosos acreditam que por conta disso, Deus, ou seja, o próprio Jesus estava estabelecendo a sua igreja em cima de um homem. E é por isso que, né, existe uma denominação aí que ela tem um líder maior mundial, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aqui vai para a internet, amém? Mas por que existe isso? Porque é justificado que sobre Pedro, que o Senhor edificou, e ele seria então o primeiro líder mundial, né, da igreja. E isso não é verdade. Pedro foi um grande líder, sim, foi, mas assim como Paulo foi, assim como outros, né, outros evangelistas também foram grandes instrumentos na presença do Senhor. Mas aí o Senhor diz, olha, sobre esta pedra edificarei a minha eclésia, a minha igreja. Então Jesus, nesse momento, é palavra de Jesus. Por isso que às vezes, irmãos, eu não consigo lidar com pessoas que dizem que não precisa da igreja para congregar, que não precisa da igreja para viver. Querido, isso é doutrina de demônio, vou ser sincero, doutrina de demônio. É o que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo, vai falar, Timóteo, fica de olho, porque vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Porque a igreja foi estabelecida por Jesus, não foi por homem, não foi por Roma, não foi por ninguém. Foi o próprio Cristo que estabeleceu a igreja, a eclésia. E aí, lá no capítulo 18, versículo 17, Jesus vai trazer o contexto, a palavra eclésia novamente. Quando? Quando exatamente um irmão errar, falhar. O texto diz o quê? O texto diz que se alguém falhar na igreja, a primeira coisa que a gente deve fazer é repreender o nosso irmão. E se ele aceitar, a Bíblia diz que nós ganhamos nosso irmão. Se ele não aceitar, aí nós devemos pegar duas testemunhas, e isso vem do contexto judaico. Quando Jesus fala assim, onde 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Por que Jesus fala sobre isso? Porque na cultura judaica, para uma palavra valer, não bastava a palavra de um homem não, né? Hoje em dia está quase assim. A gente tem que ter, né, testemunha. E aí eles precisavam de pelo menos 2 testemunhas para que falasse que tal negócio foi válido ou não. Então, nós vemos Jesus, né, dando essa expressão, onde 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. A realidade, querido, é que onde nós estivermos reunidos no nome de Jesus, Ele vai estar. Se tiver 1, se tiver 2, se tiver 100, se tiver 1000, não interessa, o Senhor Ele estará ali. Mas quando esse texto fala sobre igreja, o Senhor fala, olha, aí você foi lá, conversou com seu irmão, não resolveu o caso não, sozinho. Aí você chama 2 testemunhas. E vai e de novo orienta, exorta o teu irmão. Não resolveu? Aí você leva a igreja. Aí você leva a eclésia. Amados, aqui ninguém é desse tempo, mas houve um tempo em que acontecia algo que às vezes a gente acha até exagerado, mas na verdade não tem nada de antibíblico. Pode ser exagerado por questões sociais, mas antibíblico não é. Acontecia um deslize de alguém na igreja, o pastor pegava o microfone e falava, irmão fulano de tal, está disciplinado por isso. Irmão, a igreja toda ficava sabendo. Mas eu vou te falar um negócio, havia muito mais arrependimento naquele tempo do que hoje. Hoje a gente não pode fazer isso, porque senão a gente é processado.
E as pessoas não se arrependem, não voltam atrás. E pelo contrário, sai da igreja e fala que o pastor é ruim. Então, se a gente for olhar para o contexto, é mais ou menos isso que acontecia naquele tempo. Como eu disse, há 30 anos atrás, isso ainda acontecia. Vou dizer que isso é bom? Não. Por um lado, acabava que a pessoa ficava exposta. Eu já penso que isso deve ser feito dentro de um colegiado. Né? Não, tem muita igreja ainda hoje é assim. Essas igrejas mais tradicionais aí, muitas delas ainda usam esse método. Mas a gente tem que tomar cuidado também, porque a Bíblia fala que a gente não pode tampar a nudez do seu irmão. Então, se a gente fala isso dentro da igreja e fica aqui, mas sabe por que parar de falar? Exatamente por isso. Porque o certo é falar e roupa suja se lava em casa. O certo era falar dentro de uma assembleia e todo mundo resolver o problema aqui. O negócio é que as pessoas não aguentam e saem falando, entendeu? Então foi por isso que eu acredito que ao longo do tempo isso foi se perdendo, embora exista sim igrejas que façam isso. Mas voltando aqui, então nós estamos dentro de algo que foi muito tratado a respeito da igreja. Então se existe um evangelho que fala sobre igreja, é o evangelho de Mateus. Se alguém chegar para você, um desses aí que está meio revoltado com a igreja, falar não precisa de igreja não, fala, querido, vai ler o livro de Mateus. Lê pelo menos umas 10 vezes, aí depois você vem discutir Bíblia comigo. Tá bom? Então é isso daí. O terceiro tema que destaca aqui no evangelho de Mateus é a autoridade messiânica. O que é a autoridade messiânica? É reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. É reconhecer Jesus como sendo o Filho de Deus. E como que eles poderiam fazer isso? Como que Mateus ia falar com um judeu que estava se convertendo ao cristianismo a respeito disso? Chutando o Antigo Testamento para lá? Pelo contrário, citando o Antigo Testamento e falando, você lembra daquela profecia que Isaías falou? Pois é, ela está se cumprindo aqui, ó. Você lembra daquilo que Jeremias falou? Pois é, está cumprindo aqui, ó. Então, o que Mateus escreve, ele escreve comprovando a identidade messiânica, a autoridade messiânica de Jesus. Então, Jesus é o rei, ou seja, aquele que veio para ser o rei dos judeus, aquele que vem para instituir a igreja e aquele que tem a autoridade messiânica, aquele que é o próprio Filho de Deus. Tá bom? Então, o Evangelho de Mateus, ele vem dentro desses temas aí, os temas mais destacados. Pastor, é só isso que o Evangelho de Mateus fala? Lógico que não. O Evangelho de Mateus vai falar sobre outros temas muito importantes. No entanto, os temas centrais, os temas principais, são estes aí. Amém? Até aqui alguma dúvida sobre os temas? Tranquilo? Então vamos lá. Aqui nós temos algumas parábolas, ou seja, como nós dissemos aqui, se é o evangelho do reino, precisa falar de um rei, sim ou não? E todo rei tem um reino. E Jesus, ele falou do seu reino. E no evangelho de Mateus isso é relatado de maneira muito clara. Porque aqui, ó, depois eu posso mandar esse quadro para vocês, se ficou pequeno aí eu posso mandar lá no nosso grupo, nosso canal de comunicação lá. Aqui tem o texto, ó, lá em Mateus 13, os versículos 3 a 8, e em Mateus 18, e depois no versículo 18 ao 23, vai falar sobre a parábola do semeador. Então a parábola do semeador, ela fala de vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino, sim ou não? Eu preguei aqui outro dia sobre isso. Vários tipos de ouvintes para uma única mensagem. Então a semente era a mesma para todo mundo. O que fazia diferença é em qual terra que ela foi semeada, sim ou não? Então a parábola do semeador, ela é pronunciada junto ao mar, não é assim? Jesus estava lá perto do mar da Galileia
E ali ele pronunciou algumas parábolas, e essa é uma delas. E a quem que destinava? As multidões. Então Jesus estava trazendo a mensagem do reino para todos aqueles que estavam ali e que queriam ouvir. Depois, Jesus vai falar sobre a parábola do trigo e do joio. Circulou na internet aí um videozinho, achei que lá fantástico, né? Uma pessoa que planta o trigo, e aí ali chegando perto do momento da colheita, ele vai e pega ali, né, o trigo e o joio. Ele fala, eu vou mostrar a diferença dos dois. Mas a hora que pega o negócio é igualzinho, não é? Igual. Você vê um do lado do outro e você fala, não, é tudo trigo aí. Só que a hora que ele faz isso, ó, que é o esmagar lá, para sair a palha e ficar o grão, o trigo tem grão, o joio não tem nada dentro. Então, por isso que Jesus vai falar sobre esta parábola e vai dizer, olha, porque os discípulos ainda perguntam a Jesus, Senhor, o Senhor quer que nós arranca o joio? Ele fala, pode deixar quieto, porque chegará o momento certo, onde que esses vão ser revelados. Amém? Então, queridos, é o tipo de parábola que o Senhor vem para falar a respeito do seu reino. E é uma resposta verdadeira, a resposta falsa no trigo e no joio. Ou seja, aquele que é trigo respondeu verdadeiramente a mensagem de Jesus do reino. Sim ou não? Então, aquele que aceita o reino de Jesus, querido, é uma questão de tempo, a frutificação. Já aquele que aparenta ter aceitado, aquele que é joio, não serve para nada, a não ser jogado no fogo. E Jesus fala a respeito disso, né? Então, também uma parábola que foi pronunciada no mar e destinada também às multidões. O outro é a parábola do grão de mostarda, né? Que vai falar do grande crescimento do reino depois de um pequeno começo. O que a parábola diz? Que a semente de mostarda é muito pequenininha, que plantada, ela vira uma arvinha, não é? Ela vira um arbustozinho, né? A ponto de os pássaros virem se aninhar nela. Então, o que Jesus está dizendo? Querido, o reino dos céus é semelhante a uma semente pequenininha, que se ela for plantada e cuidada, ela vai crescer tanto. Que até quem, como se diz, como os pássaros, né? Que não faziam parte desse reino vão ter a oportunidade. Então, todos têm a oportunidade de ser alcançado pelo reino de Deus. Essa é a realidade. Então, nós precisamos, né, olhar para isso. Mais uma parábola que foi pronunciada, né, junto ao mar e destinada às multidões. A outra parábola é a parábola do fermento. Ele vai falar que a mulher pega o fermento, coloca na massa, né? E esse fermento faz com que a massa cresça. Querido, no reino de Deus é assim. A palavra do Senhor entra na minha, na sua vida. Tem gente que fala, né? Aquele que me viu na prova e não me ajudou, né? Isso aí é vingança gospel, tá? Isso aí não existe, não. A realidade do reino de Deus é a seguinte: Deus, a palavra dele entra em nós, e a hora que a gente menos percebe, né, essa palavra, ela cresce tanto e alcança tantas vidas. Textos evangelísticos. Pastor, eu queria um texto para me mandar para alguém que eu estou evangelizando. Eu não sei às vezes o que falar. Está aí, ó, preparadinho. Já tem 4 parábolas para você usar, né, para falar a respeito do reino de Deus e a importância do reino de Deus. Mas esses aqui, ó, tá falando com crente. Está falando com discípulos, amém? Isso, justamente, porque eles perguntam, né? Que o irmão Jefferson perguntou, que é interessante. Há um momento em que os discípulos ali perguntam, por que o Senhor fala em parábolas? E aí ele vai falar, porque aqueles que ouvem, ouvindo, não compreendem. Aí você pensa, mas o camarada está ouvindo, por que ele não compreendeu? Porque não quer compreender, irmão. Então ali existiam fariseus que sabia de todo o cumprimento das promessas que tinham. Amados, assim como nós temos visto os sinais do fim dos tempos, esse povo já estava acompanhando os sinais,
A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, saiu uns magos do Oriente. Os camaradas, aí alguém fala, nossa, mago é aquele povo que mexe com magia. Não, esse povo era estudioso de astronomia. É porque naquele tempo era algo tão oculto que eles viam eles como se eles fossem encantadores, mas na verdade eles estudavam astronomia. E quando Jesus nasceu, apareceu uma estrela gigantesca no céu e conduziu esses homens lá. Mas sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que não interessa o jeito, o nosso Deus vai trazer as pessoas até o seu reino. Não interessa se esses homens eram magos ou o que fosse, a realidade é que eles tiveram que se prostrar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esses homens tiveram que vir trazer os teus tesouros. E a Bíblia diz que naquele tempo Herodes, mandou procurar saber a que tempo. Aí você já parou para analisar que ele manda matar meninos de 2 anos abaixo? Então, esses magos não visitou Jesus recém-nascido, como a gente ouve contar aí. Provavelmente visitou Jesus já, ali, 1 ano e pouquinho. E o que mais me chama a atenção é que depois desse episódio, a Bíblia fala que o anjo avisa José e fala, agora você vai para o Egito. E aí você já parou para pensar por que eles trouxeram incenso, ouro e mirra? Porque era aquilo que havia de mais caro no mundo naquele tempo. E com certeza esse foi o recurso usado por eles para se manter no Egito até que Herodes morresse. Porque só depois que Herodes morre é que o Senhor manda eles voltarem. Vai atrás dos escribas, vai atrás dos fariseus e eu quero saber onde que esse menino era para nascer. Era para nascer em Belém. Querido, esses homens já sabiam de tudo, mas ouvia, mas não queria ouvir. Sabe, aquele negócio, não, vamos fazer de conta, que não tá tudo bem. E é o que muita gente tem feito, infelizmente. Amém? Então, esses primeiros aqui, foi para o povão. Agora esse aqui não. Está falando diretamente, com crente, diretamente com os discípulos do Senhor. Então a parábola do tesouro vai falar que um homem, ele estava caminhando, querendo adquirir uma terra, aí ele vai, encontra o tesouro, ele vai, vende tudo que tem, vem e compra aquela terra. Por que ele fez isso? Porque aquele que entende o que é o reino de Deus, querido, você deixa tudo para trás para seguir Jesus. E por que esse negócio está registrado no Evangelho de Mateus? Porque quando Jesus chega para Mateus e fala, vem me segue, o que ele faz? Deixa tudo. Tem algo melhor do que você ser funcionário público, irmão? Você já pensou o tanto de dinheiro que esse Mateus não ganhava? Levi? Esse camarada era funcionário do governo e segundo as informações, esse pessoal, além de cobrar os impostos cabíveis, cobrava a mais. Então eles, aí nós vamos ver lá a história de Zaqueu. Zaqueu era um publicano, fazia parte da patota, aí de Levi. E a Bíblia diz que esse homem, quando ele se converte ao Senhor, o que ele faz? Ele vende a metade dos seus bens, ele dá ao pobre, o resto ele restitui às pessoas 4 vezes mais. Será que esse camarada? Era lei. Isso, era lei. Ele teria que restituir, A parábola da pérola, uma parábola muito parecida com a do tesouro, porque fala que é um homem que saiu a negociar pérolas e achando a pérola de grande valor, ele vai, vende tudo que tem e compra aquela, Ou seja, falando a respeito do grande custo da edificação do reino, ou seja, o preço que deve ser pago para fazer parte do reino de Deus. Depois vai falar, sobre a parábola da rede, assim como os pescadores lançam a rede, e ali eles trazem peixes bons e peixes ruins, ou será que vem só tucunaré na rede? Vem não, irmão. Vem os negócios engastalhados, E do mesmo jeito que na rede do pescador vem desse jeito, no reino de Deus o Senhor vai deitar fora aqueles que não são do seu reino. Amém? Então, aqui fala sobre o duplo destino daqueles que são
tocados por ele, né? Existe uma escolha. Você quer fazer parte do reino ou não? Simples assim. Depois nós falamos aí sobre o chefe de família, né? Mais uma parábola que o Senhor conta nesse sentido. E ali fala sobre a mistura dos elementos novos e velhos. Ou seja, falando que o pai de família traz aquilo que é novo e aquilo que é velho. Por que Mateus está falando a respeito disso? Para justamente validar o Antigo Testamento. Quantos de nós já ouviu falar que não, o Antigo Testamento é coisa do passado? E tem muita gente pregando isso aí na internet. Não, agora nós estamos no tempo da graça. Só que o tempo da graça foi profetizado no tempo da lei. E o tempo da graça é muito mais arrochado do que no tempo da lei, né? Então é isso aí. Então aqui nós falamos um pouco sobre as parábolas, né, que trata sobre esse tema importante do reino dos céus. Amém? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Vamos continuar? E agora nós vamos falar sobre isso aqui, sobre a rejeição do rei. Como assim, pastor? O texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, fala muito sobre a rejeição de Jesus. Ele mostra Jesus entrando, sendo ovacionado em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus. Mas depois mostra Jesus sendo crucificado. E por que isso acontece? Por que existem esses relatos? Justamente para mostrar a rejeição. Agora pasmem, 25% do Evangelho de Mateus fala sobre as rejeições que o povo tinha com Jesus. Exatamente isso que a gente estava comentando aqui. Jesus ia ali, operava um milagre no sábado, o que acontecia? Não pode. Jesus vinha ali, confrontava a lei, ei, quem que é você para estar falando sobre isso? Então eles rejeitavam Jesus o tempo inteiro. Sim. Gadarenos ou Gesarenos. Isso. Justamente, é rejeitado pelo povo, né? Rapaz, o camarada foi liberto. Mas por que ele foi rejeitado? Existe um contexto social aí. Primeiro, aquele lugar não era judeu, ali era povo gentil. Porque judeu não só não comia porco, como não podia criar. Então eles eram criadores de porcos. Então Jesus vai ali e liberta um homem, né, que estava aprisionado por espíritos imundos, e aqueles espíritos malignos vai ali, entra nos porcos e mata a renda de muita gente. E aí, irmão, mexeu no bolso de umas pessoas aí, o negócio dá errado. E tem gente assim hoje, tem sim ou não? Quando você fala de dízimo e oferta aqui, tem irmão que dá até rupiaço. E aí acha que as coisas, assim, funcionam tudo assim, né, na fé. Então, queridos, a gente aprende muito pela palavra de Deus, né? E o Evangelho de Mateus vai falar muito sobre essa rejeição que Cristo teve. A gente ouve muito falar isso, né, no contexto político, ainda mais esse ano que é um ano político, a gente ouve falar, fulano tem muita rejeição, ou fulano, né, aprovado. Às vezes a gente olha aí as manchetes falando, olha, a aprovação do governo, não só do Brasil, mas de outras nações, a aprovação do governo do presidente fulano de tal, no país tal, está tantos por cento. Rapaz, a hora que passa de 50% ali, eu acho que os camaradas já ficam felizes, porque é o que ele precisa de voto. Porque a rejeição é muito maior. E às vezes você vai olhar para a circunstância daquele governo, às vezes o camarada está levando um negócio bem. Só que é aquilo que eu falei, tem muita gente, irmão, que não sabe, né, compreender aquilo que Deus está fazendo. Então Deus estava cumprindo um propósito, mas o que os fariseus estavam fazendo? Não, isso aí não pode ser Jesus, não. Pode vir algo bom de Nazaré? Pode vir algo bom da Galileia? Que é onde Jesus foi buscar os seus discípulos. Na Galileia. Era como se fosse, né, os goianos do interior. Jesus chegou ali no mar da Galileia e falou, é esses aqui mesmo. Por que Jesus não foi lá na sinagoga?
Por que Jesus não foi buscar no meio dos estudiosos daquele tempo? Porque, queridos, aquelas pessoas que elas se acham prontas, elas não são dignas de receber Jesus. A realidade é que todos nós aqui, diante de Jesus, nós estamos no mesmo nível. Por quê? Porque está todo mundo aprendendo. Por que a gente não pode falar sobre um assunto aqui de maneira exaustiva? Porque às vezes, o que você sabe de informação, às vezes eu ainda não sei. A gente aprende a palavra de Deus todos os dias. A realidade é que a gente estuda isso aqui todo dia. Amém? Então Jesus, ele foi muito rejeitado pelos mestres da lei, pelos fariseus, né? A gente vai ver isso acontecendo muito na vida de Jesus. E o Evangelho de Mateus, né, vai identificar muito, né, esses sinais, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus na prática. Às vezes você pergunta, pastor, tudo bem, e agora? Como eu olho para o Evangelho de Mateus? Em qual perspectiva? O que eu disse aqui? Que o Evangelho de Mateus foi escrito para quem? Para os judeus cristãos. Então, digamos que se nós estivéssemos falando sobre uma questão de etnia ou de religião, este homem estava muito mais voltado para o judaísmo do que voltado para os gentios, certo? Por quê? Porque, como eu disse, era um homem que tinha conhecimento suficiente para trazer o entendimento àqueles homens. Vou dar um exemplo. Quem aqui já ouviu falar em Augusto Cury? Augusto Cury era um dos maiores ateus que o Brasil tinha. Era um camarada ateu convicto. E ele é um psiquiatra, e ele começou a estudar o comportamento de Cristo. Olha a ideia desse camarada. Ele foi procurar entender, ele falou, gente, eu preciso compreender o que esse homem fez de tão importante, porque até hoje ele arrasta multidões. Ele conta isso no seu testemunho. E quando esse homem começou a estudar a mente de Cristo, e aí nós tem uma série de livros dele, né, a respeito de o mestre dos mestres, né, e ali ele faz uma análise sistemática sobre a mente de Cristo, eu acho muito interessante. Ele então se converte ao cristianismo. Ele encontra a pérola de grande valor. A gente acha que isso aqui é coisa boba, né? Ele encontra o grande tesouro e, querido, ele vende tudo. E hoje esse homem é um dos que mais propaga que Jesus Cristo é o Senhor. Embora ele é um cristão católico, né, tem gente que fala que ele é evangélico, não é, né, um cristão católico, mas um homem que tem convicção de quem é Jesus. Ele agora encontrou-se com Jesus. Há o que fazer na vida dele, assim como há o que fazer na nossa. O que nós precisamos é valorizar a pérola que nós encontramos. Amém? Então, nós vamos aprender aqui então, né, nesse slide de Mateus, na prática, eu trouxe aqui, né, algumas circunstâncias que nós precisamos avaliar. Porque, como eu disse, a gente fala assim, o Evangelho de Mateus então foi escrito para judeu, então não é para mim, não. É sim, é para a igreja, tá bom? Primeira coisa, é um livro de prática do evangelismo. É aquilo que eu falei para vocês, que é um livro cabeceira para te ensinar a evangelizar, é o livro de Mateus, porque ele foi criado, os evangelhos, de um modo geral, foi criado para evangelizar alguém. Então, queridos, pensa nos livros bons, para que você tire ali, né, alguma informação para evangelizar uma pessoa e ir quebrando esses paradigmas. Para você ver, nós estamos falando aqui, né, de um homem aí que era ateu, se converteu e não remete, na hora, o negócio remete à parábola do tesouro, a parábola das pérolas. Querido, o Espírito Santo é que faz isso, é Ele que ilumina a palavra na nossa mente. Uhum. Justamente. Uhum. Isso. Dos evangelhos. Porque é mais fácil de assimilar, é mais próximo de mim, entendeu? Isso é muito importante. Justamente.
A pessoa fica meio sem entender, né? É por isso que a gente tem que ter o cuidado de trazer o contexto para tentar trazer na realidade de hoje, né? Nem sempre a gente consegue, mas na maioria das vezes. Então ele é um livro de prática do evangelismo, ele é um livro que identifica o valor do Antigo Testamento para o cristão, que é aquilo que eu falei. Enquanto tem muita gente desvalorizando o Antigo Testamento, esse evangelho aqui é o que mais bate em cima da valorização do Antigo Testamento. É o que mais fala a respeito dos cumprimentos das Escrituras, né? Depois é um livro que mostra a prioridade do reino na vida do cristão. Querido, a prioridade do reino, né? Vocês que saíram de casa debaixo de chuva, falou, não, eu quero ir lá, eu quero aprender. Você não tem noção do que é isso aqui na vida de vocês. Às vezes você pensa assim, nossa, eu fiquei lá, ouvi lá o pastor falar, mas pode ficar tranquilo, querido, que vai chegar um tempo em que essa mensagem que está sendo ministrada aqui hoje, isso aqui vai surtir efeito e vai frutificar na sua vida. Você fala, nossa, que bom que eu estive lá. Eu tenho certeza disso, tenho plena convicção disso. Então, mostra a questão de prioridade. Priorize o reino de Deus acima de tudo. Acima de tudo. Às vezes você fala assim, acima dos meus filhos, acima do meu marido, acima da minha esposa. Sim, querido. A prioridade é o reino. A prioridade é fazer a vontade de Deus. Eu conversava com um jovem essa semana e às vezes isso pode ser uma situação, né, que algumas pessoas possam passar, mas as pessoas nem sempre querem abrir a caixa preta com a gente. Mas eu conversava com um rapaz e a gente trocando ideia, eu falei para ele, fulano, prioriza o reino de Deus. Prioriza aquilo que Deus tem para cumprir na tua vida e você vai ver as coisas se abrindo. Tem gente que fala assim, rapaz, eu quero parar de trabalhar para os outros, porque a gente tem que cumprir horário, né? Marcelo aqui que fala, né, irmão? A gente fica pelejando, não, eu quero parar de trabalhar para os outros, porque eu vou trabalhar para mim, que eu vou fazer meu horário. Irmão, o que eu vejo de crente que começa a fazer seu horário e depois desaparece da igreja. E você acha que é um problema local aqui de São Simão? Não, irmão, é todo lugar. Por quê? Porque as pessoas, a hora que Deus começa a abençoar, a pessoa começa a despriorizar. Que eu te ensino? Eu vou te ensinar um exemplo que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Isso falou muito comigo. Se você estiver andando dentro do supermercado, esse dia eu comentei isso aqui. Se estiver aqui na nossa cidade não tem isso, mas vai na cidade maior, que você vai ver esse tipo de situação acontecer. Você está andando dentro do supermercado, às 5 horas da tarde, querido, muçulmano, ele carrega o tapetinho dele debaixo do braço. Se crente carrega a Bíblia, eles carregam o tapete. E aí chega lá no horário, né, da oração, ele estende o tapetinho e começa a orar. Se um crente fazer isso, ele é doido. Mas o muçulmano está priorizando, ainda que ele está buscando tudo errado. Sabe o que acontece com a gente? Estou dando um exemplo. Existe, né, situações e situações. Não estou falando que todo mundo que faz isso é errado também, não. A gente sabe onde o calo aperta, a gente sabe, né, das circunstâncias. Mas, quando a gente deixa de priorizar, quando a gente pode, a gente está sendo negligente. Essa é a realidade. Porque se você começar a fazer seu horário, querido, não interessa. Ah, pastor, mas por que eu tenho que ficar até 1 hora mais tarde? Porque os meus clientes ainda não entenderam. Sério? Começa a fazer seu horário. Tem médico, irmão, que às vezes se você chegar atrasado, ele te atende. Mas tem médico que você chega lá, você espera o seu horário, chegou, depois de 2 horas que ele vai te atender. Tem uns que até mais, sim ou não? E você para de ir nele? Eu tenho um exemplo lá de casa. Não vou citar o nome aqui, mas tinha um médico, né? Que minha esposa ia nele e ele é o médico. Irmão. E ele chegava lá, atrasava e deixava de ir. Por quê? Porque é o ótimo profissional. Então, quando a gente prioriza algo, a gente faz a nossa agenda. Então, a gente precisa priorizar, né, o reino de Deus. Em todo sentido, não só no sentido de igreja, né, mas em todos os sentidos, a gente precisa aprender a priorizar. Esse livro também vai nos ensinar a respeito da apresentação de um reino vindouro como herança aos filhos de Deus. Então esse reino de Jesus, ele é um reino vindouro, porém que alcança os filhos de Deus. E quem que é filho de Deus? Todo mundo, como o povo diz aí? Aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador.
É um livro que ensina o valor da Bíblia como palavra de Deus. Ou seja, isso aqui não só contém a palavra de Deus. Não é aqui alguns livros que contêm a palavra de Deus. Quando a gente fala assim, contém, é que contém a palavra, mas também contém trem que não é. Eu posso te dizer com toda a garantia do mundo, não contém, é a palavra de Deus. E é isso que o Evangelho de Mateus fala. Não só o Novo Testamento, mas o Antigo é a palavra de Deus. E por fim, é um livro que alicerça a ideia de que estamos sob o reinado de Cristo, ou seja, nós já vivemos o reino de Deus, porque nós temos um rei. Embora nós vivemos em um país presidencialista, porém nós vivemos o reino de Deus. E o reino de Deus é Ele que manda, amém? Ele que tira, Ele que põe, né? Mas ainda esperamos pelo reino glorioso, porque vai chegar um tempo, querido, que não vai ter reino, não vai ter presidente, não vai ter mais nada. É Ele que vai reinar eternamente, amém? E é isso que o Evangelho de Mateus trata, né? Ele fala sobre esse rei que já reina e que vai reinar eternamente, amém? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário que queira fazer? Amém? Então vamos lá, nós vamos concluir aqui, né? Como disse, né, o Evangelho de Mateus, né, foi escrito para apresentar Jesus Cristo como Rei, como o Messias prometido no Antigo e cumprido no Novo. Ele ensina de maneira temática e prática os valores fundamentais do cristianismo. Quando você olha lá para os capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha, às vezes você fala assim, pastor, o que eu faço a respeito do meu casamento? Tem lá. O que eu faço quando eu tenho que orientar alguém que está em adultério? Tem lá falando sobre adultério. O que eu faço em relação a isso? Tudo tem lá. É o maior sermão que existe e que abrangiu todo tipo de assunto. Então Jesus falou a respeito de tudo. E por que Mateus registrou? Porque é o único lugar que está registrado dessa forma, de maneira temática, de maneira que a gente chama de sistemática, onde Jesus fala sobre assuntos concretos da nossa vida. Por que Mateus faz isso? Justamente porque a gente traga para dentro da nossa realidade e entenda o que eu, como cristão, preciso fazer diante dessa circunstância. Porque assim, antes eles viviam pela lei, não adulterarás, tudo bem, não adulterarás, mas o que é adulterar? Aí Jesus lá vai explicar, adulterar isso, né? Então, amados, é muito importante, né, que a gente compreenda tudo isso daqui. Então ele faz um relato detalhado de como o povo rejeitou Jesus e mostra quão importante é o reino de Cristo na vida dos que creem no seu nome. Amém? Então isso é o que eu diria que engloba, tá, a questão do Evangelho de Mateus. Então o Evangelho de Mateus é muito objetivo, muito claro, para que eu e você aprendam. E para a gente finalizar, eu vou voltar ali rapidinho no primeiro slide, porque eu quero finalizar, como eu disse, comentando esse texto aqui. Eu quero mostrar para você como que esses versículos resumem todo o Evangelho de Mateus, e depois que você lê, quantos aqui conseguiu ler o Evangelho de Mateus? Se não conseguiu, não tem problema não, irmão, pode levantar a mão. Não consegui não, pastor, não dei conta não. Amém? Eu vou te ajudar, esquenta não, nós vamos dar conta disso junto. Amém? Por quê? Porque esse versículo aqui, ele resume tudo que a gente falou aqui até agora. Olha lá como é que ele fala. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na... O que Jesus está falando aqui? Toda a autoridade. Isso aqui Jesus estava como? Quem sabe me dizer? Jesus estava morto? O que Jesus estava? Ressurreto. Jesus havia ressuscitado. E ele estava dizendo, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ei, eu sou o próprio Deus. Eu sou o Rei do mundo. Amém? E aí ele vai continuar, ide e fazei discípulos de todas as... Só um rei pode criar embaixada.
O que Jesus está falando para mim e para você é: ei, vão e criem embaixadas no mundo inteiro e alcance a todos. Amém? Então o rei, ele não só está falando que ele é o rei, como ele está dizendo: ei, vai lá agora, porque vocês fazem parte do meu reino, e propaga isso, batizando-os em nome do Pai, né, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Como que alguém vai fazer parte do reino de Deus se ele não sabe o que ele deve fazer? E como que ele vai ficar sabendo? Fala assim comigo: eu vou dizer. Amém? Através da nossa vida, querido. Não é só o pastor, é todos nós precisamos saber isso aqui, para que a gente possa dizer. Se vem um estrangeiro para o Brasil, e aqui ele começa a fazer determinada coisa que não pode, o que a gente fala? Ô, fulano, faz isso não, porque esse negócio vai dar errado. Não é assim? Da mesma forma, é aquela pessoa que ela está chegando na igreja. Bom, tem hora que a gente quer que o cara converte agora e para tudo. Existem pessoas que são assim, ó. Eu digo isso por mim. Irmãos, como que foi fácil? Eu gostava de música do mundo, meu irmão tinha banda, né? Até na época do Marcelo, os meninos conheciam as bandas umas dos outros. Ele envolvido no meio desse negócio, gostava de rock, daquele trem doido. Irmão, e eu me converti aos 12 anos. Pensa num negócio que foi assim, ó, arrancar com a mão. Nunca me fez falta. Tem hora que eu vejo alguns jovens: nossa, que difícil que é ficar sem a música do mundo. Irmão, pelo amor de Deus. Sério que é difícil? Eu nunca achei, não. E na verdade a música do mundo hoje não é música, irmão, é um lixo eletrônico, né? Então a gente ouve tanta baboseira. E depois termina aqui dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então é um rei que vem, estabelece seu reino, manda a gente pregar e fala: não preocupa não, porque agora eu reino e ninguém mais pode. Amém? Então é isso que o Evangelho de Mateus traz, né? E eu tenho certeza que nós seremos grandemente abençoados. Por que eu perguntei aqui quem que tinha conseguido ler, né, o livro de Mateus, né, até agora? Irmãos, o que às vezes faz com que as pessoas não leiam a Bíblia é porque muita gente olha e fala assim: nossa, tem esse tanto de página, eu acho que eu não vou começar, eu não vou dar conta. Já começa com o pé atrás, irmão. Mas aí eu quero desmistificar algumas coisas. Primeiro, hoje você aprendeu muito aqui. Uma coisa é você ler o Evangelho de Mateus sem conhecimento. Quem que já ouviu falar alguém que falou assim: eu já comecei a ler a Bíblia, mas não entendo nada que fala lá? Não, é. Uhum. Não, todo mundo quer. Todo mundo quer começar por Apocalipse, irmão. Selo para lá, é dragão, é. Aí como que você vai entender um texto apocalíptico se você não entendeu nem o Evangelho? Porque aí um vai confirmando o outro. E só dá pra, aí é um negócio tão interessante que até para entender o Apocalipse você precisa saber do Antigo Testamento. Tem muita coisa que está linkado lá. E se você não entender lá atrás, não adianta nada. Você não consegue desmistificar ali os símbolos, né? Mas o que eu quero trazer para vocês é porque tem muita gente que fala, chega na genealogia, é fulano, que teve Beltrano, teve Ciclano, e para que serve isso hoje? Você aprendeu a importância disso. E ao longo dos nossos estudos você vai ver que os outros evangelhos, né, vão trazer genealogias diferentes, vocês vão entender por que também, né, que essa genealogia tem uma diferençazinha. Por exemplo, a genealogia aqui do Evangelho de Mateus é uma, a genealogia do Evangelho de Marcos é outra. Olha só o que começa a genealogia de Marcos lá, ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Então ele já chega aqui confirmando um texto que está lá atrás. E ele fala: eis aí, envio diante da tua face meu mensageiro. Então ele começa falando já de João Batista.
Ele não começa falando sobre a genealogia de Jesus. Mas por que ele está falando isso aqui? Porque também é um cumprimento, é o sinal de que o Messias havia de nascer. Então está vendo que tudo. Agora você vai lá no Evangelho, né, Mateus, Marcos, Lucas. Agora você vai lá no Evangelho de Lucas. Aí Lucas vai começar de uma outra maneira. Ele vai dizer lá, visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos, e aí aqui ele vai falar que ele fez uma investigação acurada de tudo. Ele fala aqui, ó, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, Lucas não era um dos 12. Lucas era discípulo do apóstolo Paulo. Esse homem escreveu esse evangelho bem depois, entendeu? Ele não escreveu de algo que ele viu, ele escreveu daquilo que ele ouviu de quem viu. Mas ele fez uma pesquisa acurada. O que quer dizer isso? Ele foi atrás da fonte para saber se era verdadeira. Há alguns estudiosos que acreditam que muita coisa daquilo que Lucas escreveu, ele foi procurar Maria, irmão, para saber como é que foi o negócio. E tantos outros, né, que ainda estavam em vida ali. Então isso faz parte, né, de uma das situações. Beleza. O que eu quero propor para vocês? Um desafio, né? Essa próxima semana agora não falha não, amém? Vamos ler o livro de Mateus. Quem está comigo aí? Eu vou ler junto com vocês, amém? Para que você leia... Uhum. Uhum. Sim, sim. Uhum. Isso é verdade. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Havia recebido. Uhum. Uhum. Sim. Já estava falando de nós, mano. Já. E ele. Uhum. Sim. Ele deixa claro. Ele deixa claro que tudo aqui, porque assim, pra você entender que aí Jesus está se revelando. Esse é um dos textos que Jesus revela a sua divindade. Jesus está dizendo, em outras palavras, eu sou Deus porque eu sou, além de onisciente, onipresente e onipotente. Então, se ele é onisciente, ele não está preso ao tempo. Então, ele está dizendo, olha, vai chegar um tempo que vocês não estão sabendo, mas já aconteceu, porque no tempo de Deus tudo já aconteceu, irmão, tudo. Tudo que você imaginar já aconteceu. Deus não está igual nós, a gente está dentro de um reloginho assim, ó, igual o relógio aqui, ó, né? Está andando, né? Mas Deus não, Deus viaja, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Tudo está contido nele, entendeu? Então o nosso Deus é um Deus atemporal, Ele está fora do tempo. Então tudo que vai acontecer diante de Deus já aconteceu. Jesus em um outro momento ele vai falar assim, ó, porque vocês estão sentados junto comigo nas regiões celestiais, ou seja, ele está falando dos que estão salvos já. Ele está falando de gente que já está com ele, reinando. Então, esse é um texto aí que fala a respeito disso. Está falando a respeito do povo que seria alcançado, do Ocidente e do Oriente. Ou seja, eu vou alcançar o mundo inteiro. Então, não há barreiras. Mas como eu dizia para os irmãos, eu quero ajudar vocês
né, para que a gente possa ler o livro de Mateus, irmão, sem canseiro, para você ver, o Marcelo contando aqui que 1 hora e pouquinho, ele leu 18 capítulos. Você vai tirar 15 minutos do seu dia, e quer um conselho de amigo? Tira os primeiros 15 minutos do seu dia. Escova os dentes, pega a Bíblia. Ah, pastor, eu tenho que ir para o trabalho, então acorda 15 minutos mais cedo, para você passar 15 minutos lendo a Bíblia. 15 minutos. Você vai ler 4 capítulos por dia. Na semana que vem, você vai ter terminado o livro inteiro, os 28 capítulos. Tá bom? Então, que você possa fazer isso. Às vezes você vai terminar até antes do tempo, né? Porque 28, 3 vezes 7, 28, né? Então, teria que ser 3 capítulos. Estou colocando 4 para você, porque pode ser que tenha um pelo outro, né? Hã? 21. 4 vezes 7. Então, é 4 capítulos mesmo. Então, 4 capítulos por dia. Né? E por que eu estou fazendo essa conta dos 15 minutos? Porque eu fui lá verificar. O aplicativo que eu falei para os irmãos que lê a Bíblia para você, se às vezes você tiver dificuldade para ler, tem um aplicativo que é a Bíblia Falada, você pode baixar aí no seu telefone. Ele gasta 15 minutos para ler compassadamente. Então, tem certeza que às vezes você vai ler até em menos tempo. Justamente. Para você ver. É essa a média. Então, irmão, faça isso, tenho certeza que vocês vão ser grandemente abençoados, amém? E outra coisa mais abençoada ainda vai ser que você vai ter uma outra ótica, você vai começar a ler esse livro de uma maneira, você vai ver a cortina se abrindo, ó, você vê as coisas acontecer, fala, ó, isso aqui nós estudamos, você vai ver, depois você me conta, eu vou ficar só querendo os testemunhos aí, amém? Vamos ficar de pé?